Nesta aula estarei explicando sobre as vozes do verbo, né? Nós sabemos que existe os tempos verbais, que são três: modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Os tempos verbais que são mais conhecidos o presente, passado, futuro. Pois bem, assim como existe os modos e os tempos verbais, existe também as vozes verbais, né, que é o nome dessa aula de hoje. Ou pode ser também chamado de voz do verbo. Ativa me diz quando o sujeito ele é agente. Passiva, quando o sujeito é paciente. E reflexiva, quando o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Eu vou estar explicando, falando sobre a voz ativa quando o sujeito ele será agente. Essa frase aqui, eu respeito as pessoas. Quem respeita as pessoas? Eu. Eu, logo, sou um sujeito agente, porque eu pratico a ação verbal. E se o sujeito ele é praticante da ação, dizemos que o verbo está na voz ativa, respeito. Esse verbo aqui, ele está indicando uma ação praticada, feita praticada da ação do sujeito, né? No caso, eu. Uma coisa interessante, na voz ativa, eu vou ter apenas um verbo, né? E este verbo sempre indicará uma ação. Já na voz passiva, quando o sujeito ele é paciente, é o seguinte: as pessoas são respeitadas por quem? Por mim. Quem são respeitadas? As pessoas. Perceba que nessa segunda oração aqui, nessa frase, as pessoas, ela já sofre uma ação verbal, ou seja, ela recebe uma ação. Se ela recebe uma ação, o sujeito é paciente e o verbo está na voz. No caso aqui eu tenho uma locução verbal, ou seja, eu tenho dois verbos. Eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. Ou seja, uma locução verbal porque eu tenho dois verbos, sendo que o mais importante será o segundo. No particípio porque terminou em ado. Viu? Na voz reflexiva, me diz quando o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Essa frase aqui, o agitado garoto machucou-se com a cadeira. Na voz reflexiva, o sujeito ele vai ser agente porque ele vai praticar uma ação verbal. Qual foi a ação? A ação dele ficar agitado, né? Aí fica sujeito agente e paciente porque ele recebeu a ação de si próprio, ou seja, de ser machucado, né, com a cadeira. Então, quando o sujeito ele é agente e paciente, é quando ele pratica uma ação e ao mesmo tempo ele recebe a ação verbal.